A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema do YouCat. Nós estamos no ponto 192 e a pergunta que nos é colocada é a seguinte: pode a igreja alterar ou renovar a liturgia? O YouCat vai responder assim: existem partes da liturgia que podem ser alteradas, outras não. E aqui é muito importante, né, entender quais sim e quais não. Inalterável é tudo que tem origem divina, como as palavras de Jesus na última ceia. Você não pode mudar, por exemplo, as palavras da consagração eucarística, não pode trocar as leituras da Sagrada Escritura dada pela liturgia por outras leituras que não sejam as leituras sagradas, bíblicas, a não ser, por exemplo, que tenha uma festa que é dada pela própria liturgia, alteração dadas por permissões litúrgicas, né? Então precisa entender bem isso. Por exemplo, outras coisas assim, você não pode trocar o pão ázimo, né? O pão eucarístico, o pão a hóstia, que vai se transformar num pão eucarístico, vai tornar a Eucaristia, que vai tornar o próprio Cristo, e consagrar com um pãozinho francês. Você não pode deixar trocar o vinho por uma cerveja. Enfim, tem coisas que são fundamentais, essenciais, né? Infelizmente, muitas vezes a gente vê aberrações assim nesse campo, né? Eu não posso consagrar o leite e dizer que ali está o sangue de Cristo, mas precisa ser o vinho, né? Então essas são partes que são imutáveis, não podem ser alteradas. O YouCat depois vai continuar. A partir disso, há partes alteráveis que a igreja, por vezes, tem de mudar. Como o mistério de Cristo deve ser anunciado, celebrado e vivido em todos os tempos e lugares, a liturgia tem de corresponder ao espírito e à cultura de cada povo. Por exemplo, que o YouCat dá na Jornada Mundial da Juventude, né? Ela é contextualizada para aquele evento, mas não é que é mudada os aspectos fundamentais da liturgia. Mas de repente, uma mudança no canto, mas que tem o texto litúrgico, né? De repente não é aquele canto de ópera, não é aquele canto gregoriano, mas é um canto mais adequado ao contexto daquela liturgia. Dá para entender, queridos? Depois a gente precisa ver também as culturas, né? O ambiente. Por exemplo, nós da Missão Belém, que trabalhamos com o povo de rua, né? Nós precisamos fazer com que a liturgia seja acessível ao povo de rua. Isso não quer dizer abusar da liturgia, né? Mas fazer com que ela se torne acessível. Não é possível rezar em latim para uma pessoa que saiu da rua, ou de repente uma pessoa que não tem conhecimento da língua, né? Então a liturgia ela precisa alcançar o povo, ela precisa tocar o povo, ela precisa ser uma com o povo precisa celebrar junto com a liturgia. Dá para entender, queridos irmãos? Então eu penso que essas explicações sejam claras para cada um de vocês. Depois vou ler aqui o que diz o YouCat, que fala assim: Jesus atingiu o ser humano na sua totalidade, o espírito, a inteligência, coração e vontade, né? Aqui me faz lembrar muito também do que é a pessoa de Cristo, Cristo que se faz carne, Cristo que se faz como cada um de nós. Cristo não é um ser distante, excelso, supremo, longínquo, mas é um ser excelso, supremo, grandioso, maravilhoso, mas que se faz entendível, que se faz de fácil capturação, né? Como isso é bonito, como isso é importante. O mesmo quer fazer ele na liturgia. Por isso ele assume traços e rostos diferentes na África, na América, na Ásia, na Oceania e na Europa. Num lar de terceira idade,
e nas jornadas mundiais da juventude, ou seja, os idosos, os velhos. Você não vai falar, não vai agir da mesma forma como você age com os jovens, né? Quando você tem diante até celebrações mais particulares, por exemplo, quando você faz uma celebração para um grupo de casais, né? Você tenta contextualizar aquela liturgia da palavra, aqueles textos que possa ajudá-los a compreender a entrada do mistério dentro daquilo que estão vivendo, dentro daquilo que está sendo proposto e vivido, né? Porém, deve ficar claro que ela é o único serviço divino da Igreja total e universal. Amém? Esse é um tema bem complexo, né? Porque tem coisas que são fundamentais, né? E depois você percebe que as nuances de mudanças, elas são muito estreitas, né? Não é que você dá para fazer grandíssimas mudanças. E depois nós devemos lembrar uma coisa que diz o Papa Bento XVI. Vou ler na íntegra. Quando nas reflexões sobre a liturgia as pessoas só se questionam sobre como torná-la atraente, interessante e bela, aí o jogo está perdido. Né? Porque o dono da liturgia é Jesus, é Deus, né? Não é uma festa, não precisa chamar atenção. A liturgia em si, ela já é bela. Ou ela é Opus Dei, ou seja, tem Deus como centro ali, ela é de Deus, e tem Deus como seu objetivo específico, ou não é a liturgia, né? Às vezes a gente quer colocar tanta coisa na liturgia que a gente esquece daquilo que é a centralidade da liturgia. Portanto, por vezes a liturgia, quanto mais simples, ela em si já contém a sua beleza, né? E não precisa de tantos apetrechos e tantas coisas para, entre aspas, torná-la mais bela, porque ela é bela em si mesma. Amém, queridos irmãos? Espero que tenha ficado claro. Se tiverem ainda alguma dúvida, estamos aqui à disposição para vos responder. Que Deus vos abençoe e até mais.